Olá, irmãos, que bom poder falar mais uma vez a vocês, chegar aos vossos lares através do vídeo. É uma honra muito grande, fico grato a vocês por ouvirem as palavras, as mensagens, porque são palavras bíblicas para nós meditarmos. Não são pregações suntuosas, mas são reflexões importantes para nós meditarmos para o dia a dia. Não sei se os irmãos têm se agradado, mas o mais importante nisso tudo é que os irmãos ouçam, guardem e, se possível, e é possível, claro, pratiquem, para que Deus possa vos abençoar, para que vocês tenham uma vida suave, tranquila, na presença de Deus, apesar das intempéries do mundo. Mas as intempéries do mundo não podem, veja bem, alterar de forma muito significativa a nossa vida espiritual. Nós temos que estar preparados para viver a paz que Cristo nos dá, a alegria que Cristo nos dá, as bênçãos, a graça que Cristo nos concede, a despeito do mundo, a despeito do que o inimigo faz, ele e aqueles que pertencem a ele. Porque o importante é que nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo, estamos passando por este mundo. É interessante saber isso. E somos forasteiros, porque como não somos desse mundo, nós somos de fora. E de onde somos? Somos cidadãos dos céus. Bom, espero encontrar vocês todos com saúde. Espero que todos vocês, ao assistirem, seja de manhã, à tarde ou à noite, se sintam bem com a palavra de Deus e reflitam naquilo que nós vamos comentar aqui. Então eu vou ler um texto e vamos fazer uma breve oração. Nós vamos continuar em Mateus e hoje vamos falar de um assunto aparentemente irrelevante, mas não é irrelevante, tanto quanto parece, que é o chamado de Mateus, quando Jesus chamou Mateus, não é, para o seu ministério. E diz assim no capítulo 9 de Mateus, versículos 8, nós vamos ler até o 13, portanto 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Oremos ao Senhor, curve a sua fronte, feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo cuidado para conosco. Te agradecemos porque nos tens sustentado, nos tens guardado, nos tens preservado, nos tens livrado do mal. Enfim, Senhor, desde que recebemos a Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador,
percebemos, ó Pai, que só temos sido abençoados e te agradecemos por isso. Agora, Senhor, temos lido a Tua palavra e queremos expô-la, Senhor, para os Teus filhinhos que estão do outro lado do vídeo, assistindo, ouvindo. Eu te peço em nome de Jesus, opera agora com Teu Espírito. Usa-me segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Põe as palavras nos meus lábios, eu consagro a Ti, Senhor, todo o meu ser para isso. E da mesma forma, Senhor, consagro também aqueles que estão do outro lado ouvindo, para que possam da mesma forma também ser inspirados por Ti, para entender a verdade, para ouvir a Tua voz. Não é a minha voz que importa, mas é a Tua, Senhor, que chegue aos seus corações. À medida que a minha voz chega aos seus ouvidos, a Tua voz chegue aos seus corações, para que sejam ricamente abençoados por Ti. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Que todos nos seus lares digam comigo, amém e amém. Então, amados, o texto é a chamada de Mateus. Mateus foi chamado por Cristo para o seu ministério, tornou-se um seguidor de Cristo, tornou-se um grande evangelista, não é? Então Jesus estava em Cafarnaum e saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Coletoria é o local onde se iam pagar os impostos. Coletoria era, vamos dizer assim, o estabelecimento que recebia os impostos esses que eram enviados para Roma, porque Roma, a Itália, estava de posse, né, dessa cidade. E o que acontece? Mesmo os judeus que trabalhavam na coletoria, eles tinham que prestar contas a Roma, às autoridades romanas. Quem governava naquela época eram autoridades romanas. Então, Jesus chamou Mateus. Aqui fala com muita simplicidade, acredito isso é um resumo daquilo que foi dito, não sabemos detalhes mais profundos, mas isso é o resumo, né? Ele disse para ele, siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Como eu já disse, não há mais detalhes, mas entendemos que a coisa é um pouquinho mais complexa, mas no fundo, a síntese é essa. Ele o convidou para o seguir. Provavelmente, ou Mateus já o conhecia, ou se conheceram naquele momento, conversaram um pouquinho, provavelmente Jesus falou das boas novas do Evangelho, Mateus abriu o coração, entendeu, e o seguiu. Aquilo que todo crente deve fazer. Ao ouvir a voz de Cristo, ao ouvir o chamado de Deus, ao sentir dentro de si, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, que a Bíblia fala no seu coração, ao sentir o chamado de Deus, não se rejeita. O mistério é esse, abre o coração e segue a Cristo. Foi o que ele fez. Ele se levantou e o seguiu. E foram provavelmente, ou naquela hora, ou mais tarde, não sei, para a casa de Mateus, para conversar, e lá Mateus provavelmente serviu uma ceia, porque Jesus não estava sozinho, seus discípulos andavam com ele, e estando Jesus à mesa na casa de Mateus, diz o versículo 10, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos.
Então preste atenção, porque o povo de Israel se sentia expoliado pelo governo romano, eles entendiam que os impostos eram abusivos, eles entendiam que os coletores de impostos provavelmente ficavam com algum valor para eles, não é? Não estamos aqui especificando se roubavam, se era comissão, mas para os oprimidos, ou seja, para o povo de Israel, que estava ali oprimido pelo governo romano, o sentimento é que eram roubados. E o sentimento era que os coletores de impostos é que os roubavam para dar para Roma. Então havia um sentimento, todo homem público, aliás, hoje não é muito diferente não. Todo homem que trabalha para o governo, as pessoas têm como desonesto. Nem sempre são. A verdade é que nem sempre são. Não é? Pessoas desonestas existem em todos os lugares do mundo. Isso aí é uma coisa muito pessoal, é um problema de caráter. Tem desonestos no comércio, tem desonestos na indústria, tem desonestos desempregados, tem desonestos empregados, né? Tem desonestos trabalhando para o governo, tem desonestos que não trabalham para o governo e tem honestos também em toda parte, não é verdade? A verdade é essa, nós não podemos discriminar. Aí então, os publicanos, muitos publicanos e pecadores, muitos publicanos, ou seja, muitos que trabalhavam também para o governo e que eram, por natureza, pecadores, vejam bem, vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus, que era uma seita de pessoas, vamos dizer assim, pessoas injustas que julgavam mal todo mundo, sabe? Entre outras coisas, eles se achavam seguidores da lei de Deus, da lei judaica. Mas como Jesus os qualificou certa feita, eram hipócritas, porque exigiam a maior santidade de todos e eles mesmos não praticavam tal santidade. Podem compreender isso? Eles olhavam a letra da lei, eles queriam que todo mundo obedecesse à lei. Se eles obedeciam ou não é outro departamento, mas eles queriam que todo mundo, observavam que todo mundo cumprisse a lei, mas eles mesmos não tinham os verdadeiros sentimentos que Deus queria que os homens tivessem. Não sentiam misericórdia, não eram compreensivos, eram hipócritas, desejavam uma coisa e faziam outra, desejavam que se fizesse uma coisa e exigiam outra. Tem muita gente assim, tem muita gente que você não pode cometer uma pequena falha qualquer, que eles estão ali prontinhos para te acusar. Mas quanto a eles próprios, cometem falhas de manhã à noite sem cessar e nem se dão conta, ou pelo menos fingem que não. Por isso eram hipócritas. Então, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Quer dizer, na cabeça deles, não podia haver comunhão entre os pecadores e os que praticavam a lei judaica e que muitas vezes se fingiam não pecadores. Mas na realidade, irmãos, todo ser humano, até por herança, desde lá de Adão, é pecador. As suas práticas vão muito da educação que recebem, da cultura que tem, dos costumes que tem e dos ensinamentos que tem, da consciência. Tem muitas pessoas que trabalham no governo, como eu já disse, que não são desonestos. E, infelizmente, tem muitos que são. Podem compreender isso? E eles
achavam que não deviam se misturar. Olha como é que são as coisas. Olha o pensamento deles. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? E eles próprios não estavam ali comendo também? Não estavam ali à mesa aproveitando a xepa? Aproveitando o boca livre? Podem compreender isso, irmãos? Quer dizer, aí já mostra o quanto hipócritas eles eram, né? Era hora de dizer assim: e vocês estão aqui comendo também por quê? Quem convidou vocês? Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? O que eles não percebiam ou não entendiam era que Jesus estava atento e tinha da parte de Deus, porque o Espírito de Deus, veja bem, estava com Jesus. Jesus estava ali como homem, Jesus era homem, tinha o espírito, a alma e o corpo de um homem, mas era guiado pelo Espírito de Deus, porque ele era cheio do Espírito. Lembram quando ele foi batizado, como veio sobre ele uma pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus? Ele era cheio do Espírito. E ele percebeu tudo, entendeu tudo. Então, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, falou com eles o seguinte: os pecadores precisam de Deus. Agora, infelizmente, tem pecadores que não se acham pecadores, que pensam que não são pecadores e não querem nada com Deus. Isso acontece até hoje, irmãos. Quantas vezes nós, evangelizando na rua, entregando folhetos, e às vezes querendo puxar uma palavra para abençoar a pessoa e tal, para evangelizar a pessoa diz: não, mas eu não tenho pecado, eu nunca pequei, eu não faço mal a ninguém. A Bíblia diz que quem diz isso já está pecando. Está chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então ninguém pode se achar não pecador. O único que não pecou, o único homem que não pecou foi Jesus, para poder morrer por nós como Salvador. Se tivesse pecado, o seu sacrifício por nós não teria efeito. Como Deus, ele não morreria nunca, mas como homem ele morreu. Lembram-se que lá na cruz ele entregou o seu Espírito ao Pai? Ele disse: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Não era o Espírito de Deus que estava nele, que ele estava entregando esse estava com Deus. Era o seu próprio Espírito, ou seja, a minha vida, entrego a minha vida. Bom, o que aconteceu? Jesus então falou com eles: os sãos não precisam de médico, ou seja, quem pensa que é santinho, quem pensa que é bom, quem pensa que não tem defeito, quem pensa que nunca pecou, esse não está querendo Deus. No fundo ele precisa, mas ele acha que não. E sim os doentes, ou seja, aquele que reconhece. A primeira coisa que você tem que fazer para alcançar a salvação é reconhecer que é pecador. Se você chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, olha, eu sou bonzinho, nunca fiz nada, nunca fiz isso, aquilo, você já cortou a conversa. Você já está um zero à esquerda de Jesus. Você tem que chegar para Jesus e com sinceridade, reconhecendo que verdadeiramente é pecador: Senhor, eu confesso aqui os meus pecados, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu desejo a minha salvação, recebo a Cristo nesta hora como meu Senhor e Salvador. É assim, não é fingindo que é bonzinho, que é santinho do pau oco, porque não tem. Pois bem, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí deu a eles uma ordem: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. E aqui agora
a coisa pegou. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Ele não veio chamar justos, porque também não haveria um justo sequer na face da terra, a não ser o próprio Jesus. Ele veio chamar pecadores. O que ele estava dizendo? Que tinha pecadores e não pecadores? Não. Ele estava dizendo que pecadores são aqueles que que não reconhecem os seus pecados. Todos somos pecadores, mas aqueles que não reconhecem os seus pecados, foi para esses que o Evangelho veio. Podem compreender isso? A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus pecados, como eu acabei de dizer ainda há pouco. Agora, essa colocação, reparem que está entre aspas, quero misericórdia e não sacrifício. Vamos ver o que está estabelecido lá em 1 Samuel, capítulo 15, eu já separei aqui o versículo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, olha como é que ficou estabelecido isso aqui no Velho Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Porque o povo era rebelde, mas o povo fazia sacrifícios, o povo oferecia holocaustos ao Senhor, o povo, se desdobrava. É como hoje. Tem muita gente que canta hinos, tem muita gente que louva, tem muita gente que repete versículos adoidado, achando que com isso já está salvo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas falando toda quanto é tipo de besteira, pensando que com isso já estão salvos. Não. Deus não está interessado. Porque eu vou fazer o sacrifício. Tem religiões que acendem velas que não tem mais tamanho, sobem escadarias de joelhos. Tem crentes também que fazem determinados sacrifícios desnecessários. Veja bem, desnecessário. Não é pecado. Veja bem, fazer sacrifício não é pecado, mas são desnecessários. Porque qual é o sacrifício que Deus quer de nós? Está lá em Romanos 12, versículo 2. Culto racional, um culto inteligente, um culto onde você está raciocinando, sabe o que está fazendo, sabe que está adorando a Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus e ouvindo a palavra de Deus. Isso é o culto racional. Podem compreender isso? Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Não, mas vamos subir o monte. Não, mas vamos fazer 40 dias de jejum. Irmãos, isso já teve a sua época. Isso já teve a sua época. Você fizer hoje, você não está pecando. Preste atenção nisso, para não interpretar mal. Porém, não está fazendo nada que agrade a Deus. Não está fazendo. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Isso é que Deus quer. Esse aqui é um sacrifício válido, é obedecer à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus não precisa estar fazendo estripulia. Preste atenção nisso. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. E o ouvir aqui não é apenas escutar. Ouvir é ouvir e dar, dar ouvidos, receber, aceitar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros que era oferecida no sacrifício. Deus prefere que você ouça a sua voz e a pratique do que está fazendo sacrifícios tolos que não levam a lugar nenhum, só fazem você se desgastar desnecessariamente. Podem compreender isso? Olha que coisa maravilhosa,
num simples convite para Mateus seguir a Jesus, olha o que ele revela ao final. Sacrifícios, irmãos. Ninguém pode fazer nenhum sacrifício maior do que aquele que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele foi o cordeiro imolado por nós. Ele já fez o sacrifício que agradou a Deus por nós. Então o que é que nós temos que fazer agora? Seguir Jesus, obedecer a palavra de Deus, honrar ao Senhor, santificar a nossa vida, consagrar a nossa vida. Porque as pazes com Deus foi feita por Jesus em nosso nome. Ele levou sobre si as nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, estávamos em guerra com Deus por causa do pecado. Para ficar em paz com Deus teríamos que sofrer o castigo. Então Jesus sofreu por nós. Deu a sua vida na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue, espargiu o seu sangue sobre nós. E nós agora, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que é um favor não merecido, nós obtivemos o perdão, a libertação e a salvação. Estamos vivendo a salvação. Dia a dia, vamos sendo transformados à imagem e semelhança daquele que nos criou. Ou seja, a imagem e semelhança de Cristo. Que Deus. Os irmãos podem compreender isso? Se podem compreender isso, façam como Levi, que é Mateus, como Mateus fez. Recebam, sigam a Cristo, porque esse já é o grande sacrifício que Deus quer de vocês. Que Deus vos abençoe. Vamos agora fazer uma oração para encerrar. Curve a sua cabeça novamente e mais uma vez eleve o seu pensamento ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, estamos agora, Senhor, te agradecendo por esse momento maravilhoso, por esse momento propício, onde podemos ouvir a Tua palavra. Estamos agradecendo pela unção do Teu Espírito sobre todos nós. Não é só sobre o pregador, é sobre todos aqueles que estão ouvindo, que estão dando atenção e que estão recebendo no seu interior a mensagem devida. Sacrifício não agradam a Deus. O que agrada a Deus é obediência. Quem obedece, quem ama, obedece. Obrigado, Senhor, por esse privilégio santo de sermos teus e de compreender essas verdades. Abençoa os teus filhinhos com saúde e paz. Aonde houver enfermos da tua casa, Senhor, sara, por misericórdia, dá saúde, cuida dos teus filhos. Que não haja fome, que não haja carência, que não haja necessidade. Pelo contrário, Senhor, tu supres as necessidades dos teus filhos. Tu tens feito isso até o dia de hoje. E eu tenho certeza que continuarás fazendo, porque tu não falhas nas tuas promessas, e tu prometeste cuidar de nós, cuidar dos teus filhinhos. Tu disseste que estarias conosco para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco. Abençoa os teus filhos, dá-nos um final de semana de paz, conduz-nos à tua casa pelo teu Espírito para te adorar, para te louvar, e aqueles que não puderem ir, Senhor, por motivos óbvios que nós entendemos, sejam também ricamente abençoados. Pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. E que a igreja toda diga amém e amém.